Fala galera, beleza? Eu sou o Eric, começando mais um episódio de podcast. Agradeço ao Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. Hoje, uma convidada mais do que especial, vamos falar sobre psicanálise e também espiritualidade. Juliana Silva, seja bem-vinda e obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E eu fico muito feliz por estar participando aqui do podcast com você. Maravilha. Eu vou pedir para você ficar um pouquinho mais próximo do microfone para sair o som legal. Juliana, alguns episódios atrás, a gente teve aqui os detetives da história, né? Que são o Camp History. E eles nos deixaram esse presentinho aqui, que é um marca-livro. Sim, maravilhoso. Né? Você que é da psicanálise junguiana, quando você estiver lendo sobre Jung, já tem um marca-livro aí a mais para... Com certeza. E a gente precisa, porque a gente está constantemente estudando, né? Maravilha. Juliana, vamos lá, eu vou deixar que você dê uma apresentação sobre tudo que você faz e tudo que você estudou. Fique à vontade. Então, meu nome é Juliana Silva, eu sou psicoterapeuta e a minha especialidade é psicanálise e espiritualidade. A psicanálise não está junto com a espiritualidade, ela já é o nome da técnica. O nome da técnica é psicanálise e espiritualidade, que junta as duas coisas para ficar de uma forma harmoniosa e trabalhar, trazer um melhor resultado. Eu gostaria de iniciar falando sobre a espiritualidade. O que é a espiritualidade? Porque muitas pessoas confundem a espiritualidade com o espiritismo. A espiritualidade é aquele movimento que nós fazemos que deseja transcender, deseja uma conexão com o todo, deseja se melhorar como ser humano. Quando a gente olha para a gente e a gente percebe que tudo que a gente viveu até então já não é o suficiente mais e a gente quer alguma coisa. Então, é isso que é a espiritualidade. Já o espiritismo é uma religião. A doutrina espírita é uma religião que foi estudada, conceituada pelo Allan Kardec na França, há mais de um século atrás. Então, essa é a diferença entre essas duas questões, né? Muito bem. Já que a gente está falando de diferenças, vamos falar então da diferença da psicanálise, da análise, da psicologia e também da psiquiatria. Ok, vamos começar pela psiquiatria. A psiquiatria, ela é realizada por um médico, ele é formado em medicina, né? E ele cuida do físico, ou seja, do cérebro. Como o nosso cérebro funciona, se ele está funcionando adequadamente, como o cérebro se comunica com o nosso corpo, como está produzindo os hormônios necessários para o bem-estar. Então, às vezes, é por intermédio de intervenção medicamentosa, mas, basicamente, a psiquiatria é isso. Agora, a psicologia é o estudo e o tratamento de questões comportamentais dos seres humanos e até de animais. Tá? A psicanálise, resumindo, é uma técnica que investiga o inconsciente e todo o emaranhamento referente a isso, todo o sofrimento que a pessoa tem devido a questões que estão no inconsciente. A análise, ela não necessariamente é aplicada, não quer dizer que seja só pertinente à psicanálise. Pode ser utilizado na psicologia também, em outras áreas, até por terapeutas. Muito bem. Você seguiu a linha junguiana, né? Dentro da psicanálise. Sim. Mas o pai da psicanálise é o Freud. Exatamente. Me fale um pouquinho sobre esses dois personagens aí. Então, o Freud, ele é de Viena, né? E ele que conceituou a psicanálise, o id, o ego, o superego, as resistências.
e toda a teoria em cima disso. Foi ele que desmembrou para outras pessoas se inspiraram nele para estar até hoje, né? A psicanálise é desenvolvida, mas ele é o pai da psicanálise. O Jung, ele é uma pessoa, um médico também, psiquiatra, e juntamente com o Freud, eles começaram a se corresponder e ele a desenvolver a psicanálise, os dois. Então, eles tiveram por muitos anos muito contato por intermédio de correspondência para falar e trocar informações. O Jung é da onde mesmo? O Jung, o Freud, Viena. Viena. Sim. E o Jung? Eu não me recordo. Não? Não. Tudo bem. Me diz uma coisa, qual a relação do Platão com a psicanálise? Então, o Freud, ele era muito estudado. Então, assim, ele gostava muito de filosofia. E tem alguns conceitos que o Platão passou que parece converger com a psicanálise. Então, subentende-se que ele tenha trazido essa bagagem para dentro da psicanálise, pegou alguns conceitos do Platão para a psicanálise. Projeção da consciência, mais conhecido como projeção astral. Acho que no espiritismo eles falam muito sobre desdobramento, né? Dentro dessa sua área, o que você poderia dizer sobre isso? O que seria para quem está em casa e não sabe o que é uma projeção da consciência, projeção astral? O que seria isso? Então, a projeção astral é quando se dorme, a gente fica com o espírito livre. Então, a gente consegue sair do corpo e visitar locais, visitar equipes espirituais ascensionadas, ou depende de com qual tipo de energia você está afinizado. Então, você pode tanto ter experiências maravilhosas em lugares magníficos de paz, de amor, ou não. Mas, assim, a gente não fica solto, tem um fio fluídico que fica nos ligando ao nosso corpo. O famoso cordão de prata, é isso? Exatamente. E na hora que que está na hora de acordar, ou acontece alguma coisa, a gente leva um susto lá do outro lado, a gente volta automaticamente. Ninguém perde o espírito por aí, não. Podem ficar tranquilos. Então quer dizer que na hora todo mundo sai do corpo? Que algumas pessoas estão conscientes e outras não, é isso? Isso, todo mundo sai. É que tem gente que não tem noção disso, tem não está ciente. Tem gente que ciente. não lembra. Tem gente que não lembra. A grande maioria, inclusive. Algumas pessoas devem ter alguns sonhos que, de repente, acham que foi um sonho, mas foi uma projeção. Foi mesmo para algum lugar e tal. Sim, com certeza. Muitos casos, principalmente quando é muito, muito marcante e principalmente quando você encontra com espíritos mais evoluídos, fica aquela sensação de bem-estar, uma coisa mais gostosa. Provavelmente o local que essa pessoa vai, numa projeção da consciência, numa projeção astral, vai muito do que está no interior dela. Então, se ela estiver num dia legal para cima, tá indo tudo bem, pode ser que ela tenha uma experiência legal, mas se ela estiver bem para baixo, de repente está com muito ódio no coração, muita raiva, teve um dia péssimo, aí vai dormir, de repente vai para um lugar ruim, né? Eu acho que tem mais a ver com a vibração da pessoa e com a evolução dela, com o que ela tem afinidade. E uma pessoa, ela pode, por exemplo, numa projeção astral, encontrar um parente dela que já se foi? Existe isso? Sim. É possível? É possível. Dentro desse contexto, uma reencarnação, como que você encara esse assunto? Eu acredito. Particularmente, eu sou espírita. Embora isso não interfira no tratamento, né? Não é uma condição, eu não passo, eu não passo esses termos para quem está fazendo tratamento comigo. Mas me fugiu o que a gente estava conversando. Não, sobre sobre a projeção astral, se você... Até eu me perdi um pouco.
Mas enfim, a gente estava falando sobre a projeção da consciência, né? Se uma pessoa pode encontrar, de repente, um parente que morreu, né? Sim. Após a projeção, pode acontecer isso, né? Pode sim. De ter. O Jung, ele teve uma experiência que alguém poderia comparar com a projeção da consciência, a projeção astral, que foi a EQM, que é uma experiência